Depois de passar por psicólogos e analistas para deixar de sofrer com as críticas negativas de Batman vs Superman, a Warner Bros. Decidiu dar o braço a torcer e mudar o máximo possível do conceito do seu universo cinematográfico no primeiro filme da Liga da Justiça. Por isso, ela contratou ninguém menos que Joss Whedon, um dos caras que deu a cara do badalado universo Marvel no cinema, para alterar o estilo do Zack Snyder, tremendamente criticado. Talvez eles até tivessem pensado em chamar o Jon Favreau, mas o diretor do primeiro Homem de Ferro tem um contrato longo e milionário com a Disney e era o Whedon quem estava disponível. O Zack Snyder, por problemas pessoais, a sua filha cometeu suicídio, ele abandonou o projeto Liga da Justiça e foi passar mais tempo próximo da família. Não que eu esteja sugerindo que os executivos da Warner ficaram felizes com a desgraça alheia, mas estamos falando de empresas, dinheiros e milhões ou até bilhões de dólares envolvidos. A saída do Snyder pode ter sido providencial e de repente a desgraça de um homem se tornou a solução de outros. E assim, depois de meses de refilmagens e edições e cortes e montagens e mudanças no roteiro e diálogos, Liga da Justiça se tornou um filme mais leve e tecnicamente mais aceitável para o público. Até o filtro escuro do Snyder, que está presente no filme, deve ser substituído por cores mais claras com o tempo. A história começa no ponto em que Batman vs Superman terminou, e dentro dessa amarração quase perfeita definida pelo Snyder, a gente tem um mundo em luto e caos depois da morte do Superman, e com um Batman obcecado em descobrir qual é a invasão alienígena que está chegando e montar uma equipe poderosa o suficiente para salvar o mundo contra essa invasão. A Mulher Maravilha está ao seu lado e junta-se a ele Flash, Cyborg e Aquaman, e o time é montado para enfrentar o Lobo da Steppe, um ser ultra poderoso e quase invencível que surgiu do quarto mundo com planos para dominar o planeta Terra, agora sem a proteção do Super-Homem. E é isso, esse é o enredo do primeiro filme da Liga da Justiça, que deixa um final aberto para continuações. A sensação que eu tive foi que a história original foi picotada pelo Whedon para deixar o filme mais dinâmico e não se perder nas cenas infinitas de câmera lenta do Snyder. Isso criou uma sensação de urgência na história. Tudo acontece muito rápido. Um exemplo fácil de ser mostrado sem fazer spoiler é na cena em que o Batman vai se encontrar com o Aquaman. Era aquela cena clichê com um conflito tenso entre os personagens, aquela coisa de quadrinhos, quando os dois heróis se encontram e saem na porrada para depois eles se unirem, mas não. No filme a cena é muito rápida e tudo se resolve de maneira simples e até meio vazia. Esse é um dos momentos que eu tenho certeza que entrou na tesoura do Whedon. Quanto aos personagens, o Batman não tá tão psicótico quanto no filme anterior. Aqui ele é triste, desanimado, ó vida, ó céus. Durante o filme eu pensei que o Batman precisa urgentemente de um filme solo. A Mulher Maravilha continua carismática e continua a roubar a cena. Ela é uma das melhores coisas do filme, com as suas pequenas e suaves expressões que sempre dizem muito. Eu acho que desde o Wolverine do Hugh Jackman, nenhum outro ator ou atriz havia encarnado tão bem um personagem de quadrinhos como a Gal Gadot e a sua Mulher Maravilha. Aí alguém vai dizer, mas o Robert Downey Jr. fez um Tony Stark em Homem de Ferro perfeito e carismático, e eu digo que sim, ele fez, mas ele continua a ser o Robert Downey Jr., assim como o Ryan Reynolds também fez um Deadpool perfeito, mas continua a ser o Ryan Reynolds. A Gal Gadot não, a sua Mulher Maravilha tem vida própria, é carismática, é única. O Aquaman do Jason Momoa é meio viking. Eu penso que o personagem é tudo o que o Thor deveria ter sido desde o começo se ele não tivesse um filme para crianças. Mas também é um certo exagero, ele passa de viking a cowboy com gritos de "Iha!" no meio das lutas, e talvez um pouco mais de tempo de tela teria feito bem ao personagem. O Cyborg é o personagem mais fraco do grupo, ele só serve para se conectar com a internet, com equipamentos eletrônicos, é que nem o R2-D2, só que ele vive reclamando da vida. Presta atenção, tudo que ele faz no filme é se conectar com as coisas. Me perguntaram se o Flash do filme é melhor que o Flash da série. Gente, não dá nem pra comparar. O da série é absurdamente tosco. No filme, o Flash é o alívio cômico do grupo, todo mundo sabia disso desde o começo, e o Ezra Miller tá inspirado, ele é capaz de se expressar apenas com os olhos. É outro que precisava de mais destaque pra gente curtir mais o personagem. De uma maneira geral, eu acho que todos precisavam de mais tempo de tela, com arcos um pouco mais independentes. E
o Lobo da Steppe é um bom vilão, é o típico vilão de quadrinhos, vilão da Marvel que quer dominar o mundo, que some e que reaparece só pra fazer a história andar, não muda muita coisa. Ele foi feito inteiro em computação gráfica, o que não me incomoda, apesar de parecer um personagem de videogame, mas o ator Ciaran Hinds ele consegue entregar sem perder o feeling da interpretação. O Andy Serkis teria ficado orgulhoso. Tem umas coisas muito loucas no meio do filme. Quando a Mulher Maravilha narra a história das caixas-mãe, de como enfrentaram o Lobo de Steppe no passado, a narrativa e o enquadramento eles foram copiados na cara dura da abertura do Senhor dos Anéis, sem tirar nem pôr. E tem uma piada diretamente de um artista da internet chamado Kerry Callen, que zoou a Liga da Justiça numa série chamada Super Antics, que o Joss Whedon copiou também na cara dura. É só procurar Super Antics. Falando em piadas, tinha gente tacando terror, dizendo que Liga da Justiça estava engraçado demais, mas não tá. Tem umas piadas além da conta, momentos desnecessários, que se a gente pensar bem, eles eram mais vergonha alheia do que humor mesmo, mas eu tenho certeza que o público vai comprar sem pestanejar. Eu vou fazer uns spoilers no final desse vídeo e eu vou comentar duas piadas que me fizeram sentir vergonha alheia, mas lá no final do vídeo. Já as cenas de ação são boas, ainda não tem porrada fofa, mas os caras se preocuparam em não destruir tudo como nos filmes anteriores. Não tem caminhão-tanque cheio de gasolina explodindo dentro de um restaurante ou prédios desmoronando no centro de uma metrópole. Não tem nada disso. E as lutas, tal qual os episódios de Power Rangers, elas são levadas pra pedreira. Aqui no caso, uma cidade abandonada do outro lado do mundo, para evitar casualidades humanas. Tem uma cabeçada que a Mulher Maravilha recebe que doeu em mim. Será que sem o Snyder a DC vai passar a ter porrada fofa? E é por isso tudo que Liga da Justiça se transformou no filme mais juvenil da DC. É até mais juvenil do que Esquadrão Suicida. Longe de mim comparar, a Liga da Justiça ainda é absurdamente melhor do que Esquadrão Suicida, não me entendam mal, mas foi infantilizado para ficar mais consumível para o grande público, incluindo os críticos e os fanboys que têm preguiça de pensar. E temos agora duas cenas pós-créditos, uma mais divertidinha com a cara do Joss Whedon, inspirada em uma história em quadrinhos famosa, e outra mais com cara de Zack Snyder, que é a mais importante e que faz a chamada para os próximos filmes. A Warner passa por um momento em que precisa desesperadamente agradar os críticos e atingir o público da Marvel, dentro dessa era de polarização por causa das redes sociais em que cada pessoa precisa escolher um lado. Ah, eu gosto da Marvel, ah, eu gosto da DC, ah, eu coloco feijão por cima do arroz, ah, coxinha se come pela base. Essas bobagens de Facebook. E a solução parece que foi encontrada. Assim, fica claro no futuro da DC no cinema, com filmes mais leves e menos desafiadores e direcionados para um público mais novo, que aparentemente é de onde sai mais dinheiro. Eu não posso julgar, falamos de um mercado de bilhões de dólares, então vale até mexer nas engrenagens com o carro em movimento para conquistar mais público e fazer mais dinheiro. Mas eu sou um daqueles que gostava do rumo das coisas da DC, eu curti tanto Homem de Aço quanto Batman vs Superman e no final das contas eu não desgostei de Liga da Justiça. É um filminho divertido, de super-heróis, e eu apenas esperava mais. Diferente de Batman vs Superman, que será discutido ainda por anos, Liga da Justiça é divertido e esquecível dentro do padrão fast food que eu comentei lá no vídeo sobre Thor Ragnarok. Ou seja, a Warner tá no caminho que ela tanto queria. Pelo menos ainda não tem porrada fofa. Ainda. Você acha que a Warner tá certa em marvetizar o seu universo cinematográfico? Deixe a sua resposta nos comentários e não se esqueça de se inscrever para assistir a mais vídeos do Nerd Rabugento. Eu deixei para fazer alguns spoilers no final do vídeo para não estragar a experiência de quem ainda não assistiu ao filme, de quem não viu os trailers, então esteja avisado, aqui tem spoilers. O Superman aparece logo no filme, no segundo ato já, e é a maneira que o Batman encontra para conseguir enfrentar o Lobo da Steppe. Tipo, é a solução mágica que o filme precisava e a caixa-mãe é a chave para isso. Eu não sei se eu gostei tanto da ideia, mas não deixa de ser uma solução melhor do que foi a dos quadrinhos depois do épico A Morte do Super-Homem. E a cena
depois que o Superman ressuscita, talvez seja o melhor momento do filme e ela tem a assinatura do Zack Snyder por tudo quanto é canto. Podem dizer o que quiser do cara, mas não dá pra dizer que o Snyder não sabe fazer cena de ação. Aí o Super volta, todo mal, ninguém consegue segurar o cara, até que o Batman aparece com a Lois Lane e pronto. Tudo resolvido, o amor cura tudo. O momento em que o Super olha pro Flash é sensacional, a cara do Ezra Miller é impagável e a porrada não fofa corre forte, a Mulher Maravilha que o diga. E quando o Superman pergunta pro Batman se ele sangra, o cinema veio abaixo. Mas depois disso a mão do Joss Whedon apareceu e eu senti aquela vergonha alheia que eu comentei antes aqui no vídeo. Com certeza a piada colocada na cena do Batman no chão dizendo que ele acha que definitivamente está sangrando, com certeza foi colocada depois. Eu não consegui rir dela. E depois tem uma cena em que o Batman tá todo ferrado, quando a Mulher Maravilha surge pra fazer um carinho nele, a piada não se encaixa de jeito nenhum. E na cena final, em que o Superman aparece com uma 7ª cavalaria para salvar o dia dos nossos heróis do Lobo da Steppe, a piada dele e do Cyborg no chão, onde o Super-Homem diz que queria morrer, véi, pra mim ela foi uma piada de mau gosto. Mas ok, eu sou o Nerd Rabugento, o público não vai se importar com mau gosto, vai rir de qualquer jeito, pelo menos não foi uma piada de pum. Eu acho que é isso, tá bom de spoilers por hoje. Se quiserem me mandar perguntas nos comentários, eu respondo com spoiler ou sem, só mandar as perguntas aqui nos comentários. E rabugentos, eu preciso fazer um pedido. Eu tô precisando de mais seguidores no Instagram. Eu vou colocar o link na descrição do vídeo. Vai lá, segue o Nerd Rabugento no Instagram e ajuda o canal a crescer. Nem que você não use o Instagram, vai lá e segue o Nerd Rabugento. O Nerd Rabugento produz cada vez mais e melhores conteúdos graças ao apoio de vocês lá no Apoia-se. Muito obrigado e continuem a apoiar o canal. E se você quiser continuar a assistir aos vídeos deste canal, tem várias playlists por aqui para você explorar. Clique em uma delas e se divirta!